é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Bom dia. Bom dia, com alegria. Bom dia, Paz de Cristo. A irmã Ângela já está aqui conosco. Bom dia. Amém. Assim. Vou orar pela senhora agora, irmã. A senhora tem 40 minutos para compartilhar conosco. Tá? Bom dia para todos. Seja bem-vinda, irmã, mais uma Que a vez. graça e a paz de Cristo esteja com todos. Amém. A senhora tem 40 minutos para participar, né, a mensagem para a gente. Eu vou orar pela mensagem para a senhora. Amém. Eterno Deus, Paizinho querido que habita nos mais altos céus, na tua presença aqui estamos, Senhor, agradecido porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio. Estamos aqui para ouvir a mensagem vinda dos céus neste momento, Pai. Que o Senhor possa estar usando a irmã Ângela neste momento, a iluminando, e que as palavras que saem da tua boca, Senhor, possa ser, Senhor, um bálsamo para nossas vidas. Cuida de cada alma, de cada família. Nós te pedimos as bênçãos dos céus, perdão pelos nossos pecados, pois em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Fica à vontade, irmã. Amém. 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 Eu estou aguardando os slides. A irmã Vitória falou que a senhora pode compartilhar. Ela deu o poder. Eu não tenho os slides, nem fiquei com nenhum. Meu marido que mandou para ela, então ela tem que mandar para mim, para poder a gente Então. compartilhar.
Oi, irmã, bom dia, doutora Ângela, tudo bem? Ó, Tudo bem. vou te mandar, se você não conseguir, você me fala que eu compartilho, tá bom? Você já compartilha, meu amor, para a gente já ir logo, né? Seguindo. Tá certo, doutora. Já coloque logo que a gente não perde tempo, né? Tempo é precioso demais. Verdade. Agora nós vamos dar continuidade ao que a gente começou semana passada, né? Sobre estilo de vida anti-câncer. Semana passada, eu só expliquei o que era o câncer, né? Como ele se desenvolve e como que está a estatística, né, do câncer no Brasil e no mundo. E agora nós vamos falar sobre os produtos e os alimentos que causam câncer, tá? Existem os produtos e alimentos que alteram as nossas células, né? Que a gente chama de classificação 1, que é aqueles que têm capacidade de alterar as células mesmo. E tem os produtos e alimentos que já são classificação 2 e 3, que eles não têm capacidade de alterar, mas eles têm capacidade de inflamar o nosso corpo, acidificar o nosso sangue, e isso também coloca em risco, né, a nossa saúde na geração dessa doença. E aí eu vou listar agora, né, todos os alimentos e os produtos para a gente ficar alerta, né, para a gente poder tirar do nosso dia a dia, mesmo que seja assim algo que você não tem como você tirar, mas aí aquilo não deve estar todos os dias na sua, porque o que que vai fazer a diferença para alteração celular é o todo dia. O que vai entrar todo dia, isso certamente vai ter impacto na sua saúde, na transformação das suas células, ok? Então, se tiver algo que você usa esporadicamente, aí tudo bem, aí é algo que o teu organismo vai dar conta de resolver. Mas o que entra todo dia, esse sim, vai ao longo do tempo, né? Como eu expliquei, são anos, né, de formação tumoral. Então, o organismo ele vai nesse tempo, ele vai brigar, ele vai lutar. Mas se é algo que está todo dia entrando, de manhã, de tarde, de noite, toda hora, aí não tem como. Vai ter um momento que o organismo diz, eu não aguento mais, chega. E aí é quando o organismo falha, e aí sim vem o câncer. O câncer é uma falha do organismo, tá? Então vamos lá. Esse é o meu currículo, para quem não conhece ainda, né? Pode passar, querida, esse primeiro slide. Esses são os nossos contatos, tanto de rede social como de telefone, para quem deseja o atendimento, né, que eu realizo online, o atendimento, a consulta, né? Consulta online, é esse número, e esse Instagram, gente. Entra lá, você vai ter todas as minhas palestras. Eu gravo live toda semana. Minha vontade era gravar todo dia, mas eu não tenho condições. Então, pelo menos uma vez por semana eu estou gravando lives, né, sobre esses assuntos importantes para a nossa vida, né, todas as dicas de vida saudável, vida longa, vida natural, nós vamos ter ali, tá? Então, pode passar. Um minutinho só, doutora, por favor. Só preciso fazer uma configuração. Uhum. Eu vou desativar o teu som, você ativa novamente, por favor, tá, doutora?
Meus irmãos, eu pedi para vocês lembrarem de deixar o microfone fechado, por favor, tá bom? Tava dando um eco aqui. Como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ter acesso aqui à nossa tela. Meninas intercessoras, por favor, me ajudem aí nesse momento, tá? Pronto, vou compartilhar. Obrigada, doutora. Ok? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Ok. Então pode passar esse slide aí do telefone. Quem desejar o atendimento é só entrar em contato e a gente agenda um horário, tá? O estilo de vida anticâncer, já falei, essa introdução já adiantei, e agora a gente vai entrar nesses produtos, né, para você listar aí, para você colocar como perigoso para sua família, para você. Pode passar. Vamos para o primeiro deles aí, que é a bebida alcoólica, né? O crente não utiliza, né? Então, desse a gente está livre, né? Bebida alcoólica pode passar. Todo grão que é torrado até ao ponto de amargar, esse grão vira cancerígeno, ok? Grau 1. Então, esse aí eu não recomendo no dia a dia de ninguém. É muito perigoso, sim, tá? Não importa qual é o grão, se é de café, se é de cevada, se é de milho, seja o que for. Qualquer grão que teve esse ponto de torra, né, aí a mais, ele vai criar uma substância chamada acrolemida e ela tem o potencial de transformar as nossas células, sim, ao longo do tempo, viu? Então, perigo também aí, tá? Tarja vermelha, pode passar. Todos os refrigerantes, não importa a marca também, tarja vermelha, pode passar. As carnes, especialmente as carnes de churrasco, tá? Por quê? Porque o churrasco, ele vai queimar aquelas bordas. Então, essa queima da carne, não importa qual é a carne, aliás, não importa nem o que é que está indo nesse churrasco, pode ser até um legume, tá? Mas o churrasco ele vai ter aquelas bordinhas queimadinhas e essas bordas também geram uma substância nível 1, capaz de alterar, sim, nossas células e causar um câncer, viu? Então, churrasco é perigoso, sim, para a formação de câncer, tá? Pode passar. Adoçantes artificiais, isso aí é uma grande ilusão, né? Para quem não quer comer açúcar, usar adoçantes artificiais. Gente, adoçante é o natural. Se você não quer açúcar, use adoçantes naturais. O stevia, o açúcar de coco, né? A sugestão que eu dou também, porque o açúcar de coco, apesar de ter esse nome, ele não é açúcar. É aquela parte do broto do coco, né, que é dali que é feito o açúcar de coco. Então, eu recomendo para qualquer diabético, açúcar de coco ou stevia naturais, adoçantes naturais. Artificiais também, sim, tem potencial. Não é nível 1, mas tem potencial. Passa. Pode passar. Aí, nem se fala, né? Vocês já sabem, bolos de padaria, bolos industrializados, todo tipo de biscoito recheado, sorvetes, isso aí, gente, é nível 1, viu? De transformação celular. Se entrar todo dia isso aí, né? Esporadicamente é algo, e pouquinho, né? É algo que o orgânico, como eu falei no início, tá? A regrinha que eu falei no início é para todos que eu mostro aqui. Pode passar.
todos os salgadinhos artificiais, salgadinhos de pacote, todo o macarrão instantâneo, tá? Eu não estou nem falando do temperinho, estou falando do macarrão instantâneo. E os biscoitos, os salgadinhos, tá? Salgadinhos é nível 1, também de alteração celular, pode passar. O produto aqui é o celular, tá? O aparelho celular, ele emite no nosso corpo ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas também têm o potencial de alterar nossas células. Não é nível 1, mas tem o potencial também, viu? Então, não recomendo o uso contínuo perto do corpo, nem muito menos dormir. Porque veja bem, as pessoas que não podem ficar sem segurar o aparelho durante o dia, porque às vezes eles trabalham com o aparelho, eles têm que pelo menos durante a noite estar longe dele, tá? Então, à noite você deve colocar numa distância aí de mínima de 3 metros, tá? Do seu corpo, O celular. porque aí é o tempo que você, né, pode ficar sem ele, é o tempo que você, né, pode. Agora, as pessoas que têm essa possibilidade de ficar durante o dia também, melhor ainda, né? Ficar distante do aparelho. Então, distância segura, 3 metros. Distância segura para ficar do aparelho. Pode passar. Gente, esquentar alimento em recipiente de plástico. Aí na figura tá de vidro, mas imagina aí que é de plástico, tá? Esquentou no plástico, você também tem possibilidade de ter um câncer. Pode passar. Porque o plástico vai soltar uma substância no alimento e vai também alterar suas células. Pode passar. Também nós temos o plástico da água, né? Então, você que bebe água de recipiente de plástico, esse recipiente ele passa por calor, né? Tanto no transporte até chegar na sua casa, enfim, nós precisamos nos livrar aí do aquecimento do plástico, tá? Para poder garantir nossa saúde. Pode passar. Fluoretação da água. Então, mesmo que a sua água seja, né, não seja do plástico, mas a sua água é da torneira, é a água saneada, tá? Essa água ela passa por um processo de fluoretação e esse processo de fluoretação também tem risco para câncer, né? Então, a água saneada também é um perigo. A melhor água é a água do filtro de barro, tá? Eu sempre recomendo essa ou de qualquer purificador que seja muito bom, potente, comprovado. Aí tudo bem, pode passar. Margarinas, qualquer uma, qualquer marca, também risco. Não é nível 1 não, tá? Mas tem risco, pode passar. Suquinhos artificiais, gente, isso aí, sem dúvida, pode passar. Os desodorantes que têm na sua composição alumínio, eles também têm, sim, potencial transformador. Não é nível 1, mas tem, né? Então, e como é algo que geralmente todo dia, mais de uma vez ao dia, a nossa pele é o nosso maior órgão de absorção de tudo. Tudo que vai na nossa pele vai entrar, sabe? Vai entrar na corrente sanguínea. Nós temos várias vias de entrada, tá? Então, as 3 vias principais de entrada que nós temos: boca, nariz e pele. Ok? Então, precisamos cuidar dessa questão, né? Observar, ver, ler o rótulo, ver o que tem ali naquele desodorante. Se você puder fazer o seu desodorante caseiro, faça. Se não, peça na internet. Você, né, hoje já tem, né, indústrias que fabricam desodorantes seguros para a nossa saúde, ok? Pode passar.
Carnes de animais reimosas, tá? Animais reimosos é o porco, é o camarão, é o caranguejo, é o peixe de couro, animais reimosos, viu? Animais que aumentam muito a inflamação. Também é um risco, tá? Pelo aumento da inflamação, pelo potencial inflamador que essas carnes contêm, viu? Então pode passar. Os embutidos, gente, todas né, essa listinha aí de salsicha, presunto, a gente chama das carnes ultraprocessadas, tá? Ou embutidos, eles estão na prateleira de nível 1 de cancerígeno, por eles conterem uma substância altamente cancerígena, viu? Então, isso aí nem precisa estar todo dia. Entrou, você já corre risco. Isso aí é algo que tem que sair mesmo da sua dieta. Pode passar. As maioneses também, pelo fator delas virem do óleo refinado. Então, se for uma maionese caseira, tudo bem, mas se for de maionese industrializada, risco também, pode passar. Aí os óleos refinados, né? Todos eles, não importa do que ele foi óleo refinado, é um óleo que vai trazer risco para a sua saúde, pode passar. A soja, o grão de soja, tudo bem, né? Aí o máximo que você vai ter é a transgenia, né, do grão. Mas quando se fala de proteína de soja, industrializada, você também tem que tomar cuidado com isso, tá? Não coloque todos os dias, porque é um produto industrializado com potencial também de alterar o nosso sangue, ok? Então, proteína de soja não deve estar todos os dias, pelo fato de ser um industrializado, porque ele passa por um processo para chegar nessa textura de bife, né, do picadinho, né, aquela textura, é um processo que eles passam e também tem risco, tá, para a nossa saúde. Pode passar. O açúcar refinado, tá? Não importa o nível de refino dele, se é refinado branco, se é refinado demerara, refinado cristal, é açúcar, tá, gente? Também tem risco aí para acidificação do nosso sangue, inflamação, tá? O açúcar é potencial inflamatório na hora que entra, viu? 20 minutos depois que entrou o açúcar, ele já está inflamando todo o trato gastrointestinal, desde a boca, tá? Até o ânus. Ele vai ter potencial inflamatório, né? E como eu falei, todos que têm potencial inflamatório, eles vão ao longo do tempo aí se tornando o nosso sangue ácido e o câncer, para ser originado, ele precisa estar num ambiente ácido, né, sem oxigenação. Aí sim, aí é o ambiente perfeito para a formação do câncer, tá? Pode passar. Agora vem nossa tristeza maior, gente. As frutas e vegetais que não são orgânicos, ou seja, não foi você que plantou, fruta que vem do agronegócio, essas frutas, elas também têm potencial, sim, tá? De prejudicar a nossa saúde por causa dos venenos que colocaram nelas, na produção, tá? Desses não orgânicos aí. Então, é muito veneno e aí a gente acaba consumindo isso. Então, quem puder tirar o agrotóxico, tá? Do alimento, tire. Deixe de molho 20 minutos no bicarbonato de sódio. Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, 3 litros d'água, coloca lá dentro, deixa de molho 20 minutos.
vai tirar, sim, o agrotóxico, tá? Do alimento para poder você consumir com segurança, certo? Pode passar. Todos os produtos que passam em cabelo, produto químico, tá? Tô falando de químico. Então, todos esses produtos químicos agride, gente. Agride, vai para o nosso sangue, tá? Chegou aqui no couro cabeludo, ó, o couro cabeludo ele recebe direto para o sangue, né? Quando eu vivia nessa ilusão aí de pintar cabelo também, de procedimento de cabelo, uma vez eu lembro que eu estava no salão e o produto, com 5 minutos que a moça colocou, eu senti o gosto na boca do produto. Né? Não sei o que foi que ela fez lá, não sei se foi demais que ela colocou, eu sei que eu senti na boca. Então, eu vi aí a relação direta, né, dentro do nosso corpo. Imagina uma pessoa que faz processo aí de 3 em 3 meses, né, ou todo mês, sei lá, pode passar. É risco também, tá? Até maquiagens, né? Algumas também tem risco aí para nossa saúde, né? Então, usar, sim, claro, puder uma maquiagem que não seja todos os dias, né? Mas e se for todo dia, procurar o mais natural possível, gente. Graças a Deus, hoje já tem indústria que se preocupa com isso, né? Com o natural, já tem batom de beterraba, viu, pessoal? Vamos procurar aí o que vocês acham, pode passar. Os metais pesados, eles vão estar aí na água, nas panelas, nesses produtos de maquiagem, né? Tecidos, os metais pesados, eles têm esse potencial também, tá, gente? Se estiver entrando todo dia, risco aí para a nossa saúde. Então, pode passar. Depois eu vou dar, no final eu vou dar uma receitinha aqui para você ver como é que tá a acidificação do seu sangue, tá? Você vai fazer em casa e a gente pode até ver semana que vem aí quem fez o resultado, viu? Aí tá o resumo, né, também de algumas situações que vão te deixar aí na fila do câncer, né? Na parte da frente da fila do câncer, todas as situações que você deve evitar, tudo que você deve evitar. A desbiose é o desequilíbrio bacteriano do seu intestino, de todo o seu trato, né? Então, esse desequilíbrio bacteriano, quando você tem, você produz muito gases, muito. Por exemplo, quando você come feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, quando você toma leite, derivados de leite. Então, aí você vai produzir muito, vai inchar na hora, meia hora depois que você comeu, você vai ficar ali um tambor, né, o seu abdômen, e vai produzir muitos gases. Isso é um sinal clássico de desbiose intestinal, viu? E a desbiose, ela só corrige com limpeza intestinal, primeiro, depois da limpeza você coloca o probiótico, que são as bactérias, reposição, né, das bactérias, e isso, sim, com uma frequência, ok? Uma frequência para você garantir. O jejum garante isso também. Quem pratica jejum prolongado aí de 24 horas garante o aumento das bactérias intestinais aí tranquilo. Depois a gente vai falar disso. E aí você deve evitar, né? Ficar nesse risco, né? A desbiose, geralmente você nasce com ela, então, e tem a desbiose que você adquire pelos maus hábitos também. Então, deve ser, né, levado muito em consideração, tá, gente, essa questão aí. E as outras situações, né, você já sabe, o risco que é o sedentarismo, gente, é um risco muito grande para câncer, tá? Ó, acima dos 30 anos, você é obrigado a praticar exercício físico, você não tem opção, tá? Você é obrigado a praticar
qualquer tipo de movimentação, de exercício, para que o teu organismo possa brigar, lutar contra o câncer. Você tem que ter músculo. Quem não tem músculo, o risco de ter um câncer é muito maior, tá? Muito maior. Pode passar. Aí está a reportagem, o resultado da pesquisa, né, que foi feito sobre o nosso filtro brasileiro, né, e aí confirmando que é o melhor filtro do mundo. Inclusive, ele tira os metais pesados, tá, gente, da água. Ele é capaz, sim, de tirar os metais pesados, além de filtrar, né, os vírus, bactérias, fungos e os ovos de vermes, enfim. É a água mais segura, tá? Que eu considero hoje comprovadamente aí, viu? Pode passar. Isso se trocar as velas, tá? Do filtro de 6 em 6 meses, porque se você não troca, aí você acaba correndo risco também, ok? Então vamos para a receitinha, pode passar? Ó, anota, gente, isso aí, tá? Eu sei que vai ficar à disposição de vocês, né? Mas quem quiser aí anotar, pode anotar, que fica mais prático. É muito simples. É só você bater ali umas 2 a 3 folhas de repolho roxo, bate com 200 ml de água ou mais, se quiser. É uma quantidade de água que dê para bater, tá? A quantidade não é importante, é a água que dê para bater, tá? Então você bate esse repolho bem batidinho, tá? E faz um suco, pode coar, né? Esse depois de batido, fica aquele suco roxo, tá? Aí você vai no seu vaso, na hora de fazer xixi. Esse suco você tem que bater na hora que você está com vontade de fazer xixi, bexiga cheia, ok? Bexiga cheia, antes de ir no banheiro, vai lá, bate rapidinho, coa e leva no banheiro para fazer o seu xixi. Aí o seu vaso tem que ser branco para poder você fazer esse teste, tá? Se não for branco, você pega uma bacia branca, uma vasilha branca, qualquer coisa branca. Aí você vai urinar lá no seu vaso branco, ok? Vai urinar, depois de urinar, aí você coloca o seu suco, que você tá aqui com ele na mão já, né? Você tá urinando com suco aqui na mão. Urinou lá, você vai despejar todinho o seu suco nessa água que está com a sua urina lá, viu? E aí você vai aguardar o resultado, a mudança de cor. Na hora que você coloca, um minutinho, você já tem o resultado, em um minutinho, tá? Então você fica ali aguardando um minutinho e veja o resultado. Pode passar. O resultado são os possíveis resultados são 4 cores, tá? Então, se ficar rosa claro, significa que você está correndo risco de câncer, querido, viu? Rosa claro é perigo iminente. Você precisa corrigir, fazer sua reforma alimentar, correr atrás disso aí, que isso é um perigo, tá? O seu sangue está muito ácido, viu? Muito ácido. Então, você está com um ambiente propício para a formação tumoral, ok? Rosa, perigo. Vermelho, perigo também, tá? Perigo também, menos do que o rosa, mas é perigo também e tem que ser corrigido. Agora, o azul escuro é ótimo, tá? Azul escuro você está fora de risco e o azul claro também, viu? Fora de risco. Então, se ficar azul, bom, se não ficar, então corre para resolver. É um teste prático, tá? Que qualquer pessoa pode fazer na sua casa para estar monitorando, né? Você pode fazer toda semana, se você quiser, porque às vezes você, né, numa semana você tá, na outra semana não tá, então, dependendo do que você come, dependendo de como tá, né, o seu nível de estresse, que eu nem coloquei aqui, mas o nível de estresse, ele é considerado o item número 1 de fator cancerígeno. Muito
mais do que alimentação, tá? Nós vamos falar dele em outro momento, pode passar. Esse aí é o testemunho da Giovanni. Giovanni é daqui do Mato Grosso do Sul. Ela começou a fazer o tratamento com a gente. Essa foto do meio aí foi quando ela começou, né, o tratamento. Ela estava hipertensa há 10 anos já tomando medicamento, porque ela começou a tomar medicamento para hipertensão aos 30 anos. E há 10 anos ela já estava, né, com medicamento e dores no corpo todo, sentindo desânimo, falta de energia, insônia, má digestão, empachamento, intestino preso. Aí veio menopausa e aí complicou mais ainda. Aí foi nessa situação que ela nos procurou para fazer o atendimento. E 6 meses depois do atendimento, vocês estão vendo a Giovanni aí, muito feliz, né? Me mandou essa foto e assim, transformação total. Para você entender como o nosso corpo reage rápido à reforma. Quando você inicia, sabe? Giovanni não bebia água, tá? Ela era uma pessoa, ela é uma pessoa que trabalha, né, fora. Então, inclusive, ela trabalha com comida. Então, para ela foi assim bem desafiador, mas ela foi determinada, tá? E ela conseguiu. E até hoje já tem o quê? Quase um ano. Acho que já tem quase 2 anos que eu atendi a Giovanni. E ela continua no processo dela, porque o processo de reforma, gente, ele é gradativo. Você inicia e você vai e você não acaba. Tá? E esse é um resultado que qualquer pessoa pode ter se tiver determinação, tá? E também, claro, procurar um profissional capacitado para conduzir, para poder você não fazer nada errado, gente. Porque tem muitas pessoas, né, fazendo, até procurando fazer, mas acaba fazendo errado por falta de orientação, tá? Então, pode passar? Vamos para o texto bíblico, depois a gente vai encerrar com as perguntas. Vamos abrir em Salmo 91, eu acho que é um dos salmos mais poderosos sobre vida longa, né? Que é o que todo mundo quer, uma vida longa, mas uma vida saudável, né? Todo mundo quer, e esse salmo eu considero um dos mais poderosos, que nos anima e nos dá certeza de que nós podemos ter essa vida longa. Gente, é uma tristeza ver nossos irmãos missionários, sabe, pregadores do evangelho, pessoas muito usadas, servos de Deus, poderosos em oração, morrendo antes do tempo. Isso é muito triste. Pessoas que poderiam estar muito, muito tempo na obra, fazendo o bem, levando pessoas aos pés de Jesus por mais tempo, e infelizmente estão perdendo a vida, sabe? Porque por doenças evitáveis, sabe? Coisas evitáveis. Então isso é muito triste. O nosso tempo de viver bem, é viver longamente e ter uma vida saudável para testemunhar do poder de Deus na terra. Tá? A nossa vida fala muito, muito mais do que o que você prega, o que você vive fala muito mais, tá? Então, o Salmo 91, a partir do verso 9, diz assim, ó: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, olha só, começa com um se, começa com uma condição, tá? Condição para você ter
o que você quer, vida longa, saúde, proteção, tem uma condição, né? Como eu falei também, a gente leu também na semana passada, condição, né? Fazer a nossa parte. Aqui também, ó, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, tá? O do Senhor, o seu refúgio, né? O que é isso? É ter no Senhor, confiar nele, ter nele a sua solução para tudo, a sua primeira opção para tudo, ok? Aí sim, ó, nenhum mal o atingirá. Nesse mal aqui está incluído todas as doenças, viu? Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos, a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam de todo, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, ou seja, não livra da adversidade, né? Pense aí, na adversidade que for necessária, porque aquilo que é necessário nós temos que passar mesmo, né? Então, o que for necessário, Deus permite, porque tem que acontecer, mas aqui diz o quê? Estará com você na adversidade, né? E estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Aí vem o verso aí que você quer, vida longa, né? Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Tá, queridos? Então vamos encerrar com esse texto. Passei 2 minutos aí dos meus 40 minutos, né? E vamos encerrar com esse texto, orando, pedindo que Deus nos ajude. Querido Deus, obrigada, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez ouvir a tua voz através da tua palavra, que nos conforta, nos anima, nos dá certeza do teu cuidado por nós. Agora nós só precisamos, Pai, nós somos crianças desobedientes, queremos o que é gostoso, queremos o que nos satisfaz, o que é mais conveniente para a gente, o que é mais fácil. Oh, meu Deus, nos ajuda, Pai, a buscar o que é melhor para a gente, mesmo que às vezes a gente não goste muito, mesmo que às vezes dê mais trabalho, mas que o Senhor dê coragem, percepção, que o Espírito Santo nos conduza nessas escolhas diárias que a gente precisa fazer todos os dias para nós nos alimentarmos, vivermos todas as áreas da nossa vida, produtos e alimentos e tudo que a gente precisa no dia a dia. Que o Senhor nos conduza e nos proteja de todo o mal. Fortalece a nossa fé, meu Deus, para que a gente consiga fazer, não só para a gente, mas para a nossa família, aquilo que livra do mal, aquilo que protege a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por sua vida, querida Amém. doutora Ângela. Que bênção, né? Quantos aprendizados. Fique tranquila aí. Na questão aí de ter passado um pouquinho do tempo, não tem problema nenhum, viu, doutora? Doutora, você quer abrir para algumas perguntas? Como fica melhor? Sim. Sim, aí você que vai comandar essa questão aí do tempo para as perguntas, né? Que agora a minha parte, né, já Ah, certo. coloquei. Então E eu aí, vou. depois, se não tiver muito tempo para pergunta e alguém quiser perguntar no WhatsApp, não tem problema. Pode me mandar sua pergunta no WhatsApp, que eu vou estar respondendo no decorrer do dia, tá? Tá certo. Então nós vamos fazer assim, eu vou só não, eu vou continuar a gravação, porque vai que tem alguma pergunta que seja aí pertinente a algum dos nossos, né?
irmãos ou irmãs que vão estar assistindo depois. Então, já temos aqui várias mãos. Você consegue ver as mãos levantadas, doutora? Tem 6, né? Maria mais 6 aqui em cima. Isso, nós já temos várias mãozinhas levantadas, então. Temos 7 mãozinhas levantadas. Nós vamos, então, dar sequência com as perguntas, tá bom, doutora? E aí... Estão conseguindo me ouvir? Estamos Estamos ouvindo sim, Lissandra. É porque a da doutora parou a imagem, não sabia se era minha ou se era dela, né? Que a internet também teve um delay aqui hoje. Então, doutora, tá por aí ainda? Essa doutora deve ter tido uma queda aí na internet dela. Pronto. Voltou? Resolvido. Perfeito, então. Então, vou fixar você aqui. E você tem aí a sequência. Pessoal, por favor, vamos respeitar a sequência. Eu vou falar aqui, tá bom? A Maria Helena, o João de Deus, a Joelma, a Maria Aurene, a Rosemary, Valdecir e a Andrea, tá bom? Então, estas são as que vão fazer a pergunta hoje, doutora, e a gente deixa aí as próximas para a semana que vem, que a doutora, louvado seja Deus, continuará conosco aí, e veja quantos aprendizados, não é mesmo, doutora? Muito obrigada. Então, minha irmã Maria Helena, vou abrir aqui o microfoninho, você pode estar fazendo sua pergunta, tá bom? Bom dia a todos. É porque eu não ouvi em relação ao xixi, eu não deu para me ouvir direito em relação aos perigos. Como a procedência, como fazer para saber, né, se você está em perigo, que eu não ouvi direito, que chegou alguém conversando comigo, eu queria saber que a irmã explicasse novamente em relação ao xixi. Maria, irmã, essa reunião tá gravada, tá? Você vai poder assistir depois também esse videozinho novamente. Você coloca onde, Alessandra? Que eu já procurei essas gravações e não encontro. Lá no nosso grupo do PG, tá? A de hoje, provavelmente, aí, até quinta, já tá no nosso site, tá bom? Tá bom. Era isso que eu queria saber. Então, tá bom. Eu queria já fazer hoje. Então, se a doutora quiser falar rapidinho aí para ela, doutora, fique à vontade. Rapidinho, Maria. Você pegue 2 ou 3 folhas de repolho roxo, você vai bater no liquidificador com um pouco de água, o tanto de água necessário para bater. Você vai coar numa peneira e você vai pegar esse suco do repolho roxo e vai levar para o vaso na hora de fazer o xixi. O vaso tem que ser branco. E aí, quando você fizer o xixi, você coloca o suco ali, junto com a sua urina no vaso, despeja todinho o suco e fique aguardando ele mudar de cor. E conforme a cor que você vê, aí é o resultado, tá? A tabelinha de cores de resultado vai estar lá no vídeo. Se ele ficar rosa claro, a tabela de cores eu ouvi a tabela certinho, eu só não sabia como fazer. Pronto, então é isso, tá? Tá bom, obrigada, doutora, obrigada. Nada. Quem é o próximo? Já pode falar? Já. Bom dia. Sobretudo agradecer a disponibilidade da irmã e, como a senhora disponibilizou o WhatsApp para dúvidas pontuais, eu vou me reportar pelo WhatsApp e dar oportunidade para as irmãs aí fazerem as perguntas. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Bom dia, aqui é Joelma. Bom dia. Estava com meu celular perdido desde ontem à noite. Estive no sítio e voltei, doida para assistir esse programa, gente, essa live. E aí, orando a Deus, eu cheguei daqui, na primeira cancela, encontrei o celular. Passou a noite toda na estrada, passou 2 carros, não passaram por cima. E aí eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer hoje. E aí eu queria saber de vocês, principalmente as meninas administradoras, se a senhora atende, né, pelo Zap, para a gente tirar algumas dúvidas e tal. Atendo, sim. Aí depois, eu peguei agora,
E aí entrei na live agora, eu quero saber depois o contato e tal, viu? Conversar com a senhora. Tá, as dúvidas dessa live aqui, você pode postar lá na mensagem, tá? Eu não vou atender telefone porque eu tenho uma agenda. Demanda Então, grande. as dúvidas podem postar, você coloca lá, ó, sobre a live de hoje, minha dúvida é essa, viu? Então, as dúvidas eu vou estar respondendo. Agora, atendimento online eu faço agendado, tá? Então é só entrar em contato também, que a gente agenda um horário direitinho e faz o atendimento, tá? Da pessoa. Obrigada, amada. Obrigada, De meninas. nada. Aureli agora. Coloca o número de novo no chat aí, irmã, que eu não peguei, não. Comecei e não peguei o número. Aureli, você. Eu agora, não é dúvida, eu quero tirar, Fábio, porque eu tenho bactéria de H. pylori no estômago. E eu já tomei remédio 2 vezes e essa bactéria não morre. Ela continua. Tem a ver com minha alimentação, o que eu faço, as coisas que eu ingiro, o que eu como? Querida, tem a ver com a forma como você come. É a falta da mastigação, é o item número 1, tá? A água nos intervalos, a pessoa que fica mastigando toda hora, que não respeita o intervalo entre as refeições, e toda hora coloca alguma coisa na boca, ela também vai ter sempre H. pylori. E quem não mastiga bem os alimentos também vai ter sempre. E o idoso, ele também, mesmo que respeite tudo isso, ele também tem uma propensão a mais pela diminuição da acidez gástrica, tá? E também tem a questão do sistema nervoso, porque o sistema digestivo, ele trabalha junto com o sistema nervoso. Então, dependendo do nível de estresse dessa pessoa, do nervosismo dessa pessoa, também vai alterar a produção de acidez gástrica. E a H. pylori é uma bactéria fraca, que ela morre no ácido gástrico. Então, se o estômago estiver funcionando bem, o nível de acidez gástrica funcionando bem na hora da refeição, na hora que essa bactéria entrar, porque a bactéria ela entra pela boca, tá? Com o que você come, o que você bebe, e não tem como se livrar dessa bactéria, porque ela está no nosso dia a dia, tá? Então, ela vai entrar, sempre vai entrar a bactéria H. pylori. E quando ela entrar, o estômago preparado, o estômago funcionando bem, ela vai morrer. Na hora que ela entrar, ela vai morrer, porque o ácido gástrico é capaz de matar essa bactéria na hora, tá? Então, o estômago fraco, ele não vai conseguir. E aí essa bactéria fica se multiplicando dentro do estômago, formando colônias, e ela pode sim causar o câncer de estômago. Então, o que você tem que tratar não é a bactéria, você tem que tratar o seu estômago para ele ficar preparado para quando ela entrar, ele resolver o problema, viu? Então, isso é outro assunto, outra. Entra lá no meu Instagram, ou então marque uma consulta. O ideal seria uma consulta para a gente tratar direitinho, né, e resolver esse problema. Mas Ok, você obrigada. pode me seguir também lá, que tem muita dica para você, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Estou saindo, muito obrigado, viu? Pela De nada. Gostei muito. Deus lhe abençoe. Fica com Deus, irmã Yara. Agora a irmã Valdecir e a irmã Andréa. Bom dia para todos.